Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Wellerson e hoje eu vou gravar um vídeo especial para os meus alunos falando um pouquinho sobre a história de Roma, né? Como a história de Roma, pessoal, é dividida em três grandes fases, né? Período monárquico, período republicano e período imperial. Eu vou gravar três vídeos curtos. Um vídeo sobre monarquia, república e império, tá? O objetivo é fazer um resuminho para ver se a gente entende um pouquinho melhor a matéria. Então bora lá para a gente falar um pouquinho sobre Roma. Primeira coisa que a gente precisa saber, aonde Roma está localizada? Roma está localizada na Península Itálica, na região central, tá? Quando Roma foi fundada, já haviam outros povos ali. Haviam os etruscos, os sabinos, os próprios gregos estavam aqui na região sul da Península Itálica. E foi os latinos, um povo que vivia ali nessa região, que fundou a cidade de Roma, tá? A formação de Roma, então, tem duas versões. A versão histórica, que fala que os latinos fundaram a cidade por volta aí do ano 1000 a.C. E nós temos a versão mitológica, bem mais legal, bem mais interessante, né, que conta um pouquinho sobre a história dos dois irmãos, Rômulo e Remo, tá? Os dois irmãos foram abandonados no rio Tibre e uma loba pegou essas crianças e amamentou, cuidou enquanto eles ainda eram crianças. Rômulo, mais tarde, se torna aí o primeiro imperador romano, né? O primeiro rei de Roma, tá? Então, na verdade, tem essas duas versões. Dito isso, nós podemos falar que a história da monarquia romana começa com a fundação da cidade de Roma e vai até 509 a.C., tá? E se a gente falar sobre a questão política, o que a gente pode pensar? Que Roma, como era uma monarquia, era governada por reis. Esse rei, pessoal, ele tinha um caráter militar, político e religioso, tá? Ele era controlado pelo Senado e havia também uma outra instituição política além do Senado, que eram as assembleias ou cúrias, tá? Essas assembleias eram formadas por grupos de homens em idade militar, beleza? E a economia dessa cidade que surge aí era uma economia baseada na agricultura, na pecuária, mais tarde o comércio também se intensifica bastante. E nós podemos falar também da sociedade. A sociedade romana ela estava dividida em três grandes grupos ou em quatro, tá? Nós vamos ver. O primeiro grupo, vamos dizer, esse grupo no topo dessa pirâmide social, tá? Eram os patrícios, considerados aí os fundadores da cidade. Por isso eles tinham prestígio, poder político, poder econômico, eles eram grandes proprietários rurais, tinham as melhores terras, as mais férteis, tá? E nós temos aí os plebeus, que ficavam abaixo, que era a grande maioria da população, tá? Que eram homens livres, que tinham pequenas propriedades rurais, trabalhavam, né, na agricultura, trabalhavam no comércio, no artesanato, e não tinham direitos políticos, porque o Senado era composto pelos patrícios, né? Os reis ali inicialmente eram reis de origem patrícia, desse grupo, né, considerados fundadores, tá? E quando esses plebeus ficavam muito endividados ou quando eles tinham uma relação muito grande de dependência dos patrícios, esses plebeus eles se tornavam clientes. Então é como se fosse um subgrupo ali dentro dos plebeus, tá? E nós temos na base dessa pirâmide a escravidão. E a escravidão aqui, pessoal, era uma escravidão diferente da que a gente pensa na Idade Moderna. A escravidão aqui era uma escravidão por dívida ou por guerras, tá? Eram as duas formas que tinha escravidão. E diferente da Idade Moderna, essa escravidão da Roma Antiga podia ser, por exemplo, você podia ter um escravo que era um médico, um professor, um filósofo, que exerciam algumas atividades intelectuais, inclusive. Claro que havia os escravizados que trabalhavam na agricultura, no campo, e esses eram os trabalhos mais pesados nesse período monárquico, beleza? E como que esse período vai chegar ao fim, tá? Como eu falei com vocês, era uma monarquia, vários reis governavam. Os etruscos, que eram outro povo que vivia aqui na região da Península Itálica, vai chegar na cidade de Roma e vai passar a controlar as instituições políticas. E um último rei de origem etrusca se chamava Tarquínio, o Soberbo. Esse Tarquínio, ele vai tentar governar, né, com poderes autoritários, com poderes extremos, e vai tentar se aliar e fazer alguns acordos ali com os plebeus. Os patrícios, que era esse grupo ali importante,
não estavam gostando, né, dessa forma de governar, acabaram tirando esse Tarquínio no ano 509 a.C. Então, no ano 509 é o fim da monarquia, com esse rei Tarquínio sendo deposto, e aí os patrícios vão passar a organizar a política daí para frente. Esse novo período que começa é o período republicano, que a gente vai ver um pouquinho mais no próximo vídeo. Beleza? Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!